5 práticas de manutenção fundamentais para cuidar da sua impressora 3D. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baez, sou designer de produto e hoje eu vou te mostrar as 5 práticas que são essenciais para manter o bom funcionamento e a qualidade das suas impressões 3D. Então antes da gente ir lá conhecer essas dicas que também vão ser tutoriais passo a passo para que você entenda como é que faz cada uma delas, eu vou pedir que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo os conteúdos por aqui. Então vamos à primeira dica, que é o Atomic Pull, ou Cold Pull também, como é conhecido lá fora. Se você já está na impressão 3D mais tempo, já deve ter entupido algumas vezes o seu bico. Por que isso acontece? Conforme o filamento vai sendo derretido, também vai sendo carbonizado, parte desse filamento ele vai sendo depositado ali dentro do seu bico, o que gera subextrusão e eventualmente pode até travar completamente e não sair mais filamento nenhum. A gente pode evitar isso fazendo essa técnica do Atomic Pull. Ela funciona da seguinte forma. A primeira coisa que você vai fazer vai ser tirar o seu PTFE, a porquinha que segura o seu PTFE, do mais próximo possível que você conseguir da sua hot end. Eu gosto de fazer bem próximo para que não passe, né, o que a gente vai tirar do nosso filamento por dentro do PTFE, que pode travar ali dentro, isso já aconteceu comigo e é bem chato, às vezes você perde até o PTFE, você tem que cortar, enfim, faz dessa forma que dá mais certo. Depois que a gente tirou, então, a gente vai aquecer o nosso bico numa temperatura um pouquinho maior do que você está acostumado com o material. Se está trabalhando com PLA, pode botar 230, por exemplo, PETG 240, 250, ABS também por aí, tá? Então você vai estudar bastante filamento ali, pode ser com a mão mesmo, geralmente eu faço com a mão, vou empurrando, vai descendo o filamento, vai ficando bem fluido aquela parte ali, ou seja, vai ficando homogêneo o que está dentro do seu bico. Depois você vai deixar esfriar o seu bico por volta de 120, 100 graus, isso vai depender de cada material, e você vai puxar esse filamento. Quando você puxar, se você fez tudo certinho, não puxa muito rápido, porque pode quebrar o filamento, principalmente se for o PLA, que é mais quebradiço, vai sair um blobzinho, vai sair quase que o formato interior da sua hot end. E aí você vai ver algumas partes dele mais escurinhas, que é exatamente aquele filamento que estava carbonizado ali dentro. Você pode repetir esse processo várias vezes, até que você vai ter o seu bico limpo. Tem uma hora que não dá também para você continuar fazendo isso, que parece que não funciona mais, aí realmente é hora de trocar o seu bico. Então vamos à nossa segunda dica. Já que a gente está falando de bico, a gente vai continuar e eu vou mostrar para vocês algumas dicas e também como você troca o bico da forma correta. É uma coisa um pouco mais simples, mas tem muita gente que não é iniciante que não sabe fazer da forma correta, tá? Primeira coisa que você vai precisar, obviamente, é de uma chave de boca, número 6 ou 7, vai depender um pouco aí de qual bico que você está utilizando, e de uma chave inglesa. Segunda dica, todo o processo você precisa fazer ele com um bico quente, tá? Você precisa esquentar a sua hot end. Por que isso? Primeiro que vai facilitar você tirar o bico que está lá já, porque o seu material vai derreter, senão ele vira basicamente uma cola ali dentro. Segunda coisa, quando você for colocar o novo bico, isso evita com que você deixe um espacinho, porque o metal ele contrai e expande de acordo com a temperatura. Se você bota com o bico frio, depois quando o metal esquentar, vai fazer um gapzinho, vai fazer um espaçamento entre o bico e o heat break, que é a gargantinha que passa o filamento, tá? E isso acaba causando os vazamentos, né? Aquele vazamento, do nada você tem uma gota caindo ali na sua impressão, você não sabe o que é, aquilo é o filamento vazando por essa diferença, né? Esse espaçamento que é causado por não trocar o bico com a temperatura alta. Então, depois que você trocou seu bico, aperta bem e já era. Por fim, é sempre interessante você deixar um pequeno espacinho entre o seu bloco e o seu bico. Nunca, né, joga ele até o final, por quê? Você nunca vai saber se você chegou a apertar o seu heat break, a sua garganta, e encostar até o final, tá? Você só vai conseguir saber isso se você deixar esse espacinho. Então, ajusta primeiro pelo seu heat break, talvez com ele frio, e depois você vai lá e aperta o seu bico até ele deixar um espacinho ali de 1 milímetro, 1 milímetro e pouquinho, fica legal, tá bom? Então é uma forma de você garantir que está tudo certinho, porque se você encostar ali, você vai apertar e na verdade vai estar fazendo força contra o bloco e não necessariamente contra o heat break, que é o que importa. Dica número 3, mantenha as suas correias devidamente tensionadas. Isso é uma coisa que muita gente acaba negligenciando e é uma das coisas que mais influencia no resultado final, na parte mecânica da sua impressora. Bom, as correias precisam ser tensionadas para que você consiga movimentar tanto o seu carrinho de impressão quanto sua mesa de uma forma correta e controlada.
Tá? Se você tem muita tensão, você vai sobrecarregar os motores. Se você tem pouca tensão, você provavelmente pode até pular passos. Tá? Então a correia realmente correr ali em cima do eixo do seu motor. Então para isso a gente precisa tensionar essas correias. E qual é a forma correta de tensionar a sua correia? Bom, eu faço... Não tem muita fórmula sobre isso, tá? Existem algumas coisas muito técnicas sobre isso, mas também fica difícil da gente medir. O que eu gosto de fazer, e aí é um método meu, eu aperto bastante as correias, vou mexendo no carrinho com a mão e vou apertando. Quando eu começo a sentir que a impressora está travando, o carrinho ali de impressão está travando, ou a mesa está começando a travar, aí eu dou uma saltadinha até o ponto que ele está tenso o suficiente, mas também está se movendo sem travar em nenhum ponto. Para mim, essa é a tensão perfeita, porque você está tão tenso, mas não ao ponto de travar o carrinho ou prejudicar o motor. É assim que eu faço. Depois também deixa aí nos comentários como é que você gosta de tensionar a sua correia. Basicamente, a gente tem que ir na percepção, como várias outras coisas da impressão 3D. Dica número 4, ter atenção com o seu eixo Z. Tá? Então eu vou juntar algumas dicas aqui que são importantes nesse momento. A primeira delas é lubrificar o seu fuso. Apesar dele ser, de certa forma, autolubrificante, você precisa passar graxa branca. Não é WD-40, não é óleo Singer, graxa branca é melhor para esse tipo de aplicação. Então passa a graxa branca uma vez a cada 6 meses, tá? Vale, super baratinho, não é uma coisa que você vai gastar toda hora, vai durar bastante tempo e vai ajudar muito sua impressora a ter uma locomoção no eixo Z muito mais eficiente e também uma qualidade superficial no final muito melhor. Você vai ter linhas muito mais uniformes. Segunda coisa que você tem que fazer para o seu eixo Z continuar tendo um bom funcionamento é garantir que de tempos em tempos ele está alinhado. Então verifica se a altura na parte esquerda da sua mesa e na parte direita está a mesma. Se não, tenta ajustar com a mão. Tá? Porque isso também vai impedir travamentos no seu eixo Z, a diferença, as inconsistências nas suas linhas, nas suas camadas de extrusão. Isso, pessoal, eu estou falando aqui para as impressoras cartesianas e também para as Core XY. Se você tem uma impressora que tem duplo eixo Z, tanto a cartesiana quanto a Core XY, é mais importante ainda para as cartesianas, porque elas têm uma barra transversal ali que vai ser levantada e vai influenciar demais a sua impressão. Então, você pode até fazer um gabaritinho para ter certeza que está na mesma altura, mas faça isso. Dica número 5, se antecipe aos problemas. Então essa dica aqui vai ser um acumulado de algumas dicas menores, mas que são tão importantes quanto. A primeira delas é limpe sua impressora a cada 2 semanas. Parece besteira, mas já aconteceu problemas sérios comigo de acúmulo de poeira que gerou na queima de drivers, tá? Então se você tem poeira, uma placa-mãe exposta como era a minha aqui, pode acontecer. Tá? Então limpe a sua impressora e isso também vai facilitar que você não tenha problemas na locomoção da sua impressora. Então quando você tem a rodaninha ali rodando no perfil do eixo X, por exemplo, você também está acumulando sujeira ali e está acumulando também a degradação daquele plástico que deixa um negocinho esquisito ali. Tá? Então isso vai influenciar também na movimentação da sua impressora, então limpa para evitar esse tipo de problema. Segunda dica é você apertar os parafusos a cada 4 meses, 6 meses. Por quê? A impressora ela acaba vibrando, né? Ela tem uma velocidade que ela se locomove e tal, isso gera uma vibração. Essa vibração vai deixando a estrutura mais folgada, então você precisa apertar esses parafusos para garantir que está tudo certinho, principalmente os parafusos da sua hot end, os que seguram ela ali, porque ela acaba soltando, ela é que mais sofre de todos, tá? Ela e o da mesa, então as porcas excêntricas, tenha certeza que está tudo certinho ali para você não ter problemas. E a terceira dica é você, de tempos em tempos, limpar o seu heat break. O que é o heat break? Conforme eu falei no começo do vídeo, é aquela região, aquela garganta que a gente chama aqui no Brasil de garganta, tá? Que fica entre o bico e o seu PTFE. E você, tem alguma dica de manutenção que quer compartilhar com a gente? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quero saber de vocês aí o que vocês fazem para tomar conta das queridinhas da gente, não é mesmo? Se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, isso ajuda a gente demais a continuar trazendo dicas e vídeos como esse. Se você quer colaborar ainda mais no nosso canal, considere fazer parte do clube de membros aqui do canal, a Força R3D, como esse pessoal todo aqui que está ajudando a gente. Se você quiser, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, seja membro e procurar um plano que vai ser ideal para você. Muito obrigado, que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau!